Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para todas e todos. Bem-vindos ao nosso evento de Desafios da Agilidade e Excelência Operacional no setor de alimentos. Queria agradecer a presença de todo mundo que está nos acompanhando aí. Fiquem à vontade para interagir conosco e depois também entrar em contato. Já vou apresentar aqui os nossos convidados, mas antes da gente começar, enquanto o pessoal vai chegando aqui no nosso evento, eu vou rapidamente apresentar para vocês a CETEC, para quem não nos conhece ainda, e depois eu já passo aí a bola para os nossos convidados, para a gente ter esse momento aí de bate-papo, discussão muito legal, e já agradecer aí também a presença dos nossos convidados. Então, rapidamente aí para apresentar a CETEC, já colocando aqui para nós, já estamos projetando aqui, acho que vocês já estão conseguindo nos ver aqui, deixa eu só projetar o conteúdo aqui para todos. Ótimo. Então, pessoal, para quem não nos conhece, a CETEC é um dos maiores grupos de consultoria, auditoria e treinamento da América Latina. Nós temos escritórios em São Paulo e Buenos Aires, e nós costumamos falar que em casa de ferreiro o espeto não pode ser de pau, né? Então, se a gente se preocupa em ajudar os nossos clientes a serem certificados e melhorarem em questões de qualidade, ESG, resultados, nós também precisamos ser certificados também. Então, nós somos certificados aí na ISO 9001, na 14000, na 45000, né? 9001 da qualidade, 14000 meio ambiente, e na 45000 saúde e segurança. Aí também somos certificados pela ISO e pelos seus certificadores. A CETEC tem já 28 anos de atuação, completados em março, estamos indo aí para 29 anos, atuamos em mais de 25 países, temos mais de 4.000 clientes no nosso portfólio, já capacitamos mais de 315 mil profissionais nos nossos treinamentos e projetos de consultoria, e nesses mesmos projetos de consultoria que já foram realizados, já foram economizados nos nossos clientes mais de 4 bilhões de reais dentro destas iniciativas. Nós temos algumas áreas de atuação que podem ser resumidas em 4 grandes áreas. A área de excelência operacional, de OE, né, que está falando de produtividade Lean Six Sigma, a área de sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, a área de métodos ágeis e inovação. Eu, Luiz, sou responsável aí por ficar mais próximo dessa área de métodos ágeis e inovação, além da parte de excelência operacional, e a parte de DHO, desenvolvimento humano e organizacional. Essa parte aqui específica, nós temos diversos eventos com uso de metodologia Lego Series Play. Aqui na live temos um facilitador Lego Series Play que depois vai se apresentar, mas também nós temos aí uma grande parceria junto do Escape 60, que é uma empresa parceira da CETEC, acho que grande parte de vocês devem conhecer o Escape 60, mas também temos diversos outros parceiros. A CETEC tem uma parceria muito forte aí com a Practia Brasil, uma empresa de tecnologia, uma consultoria de tecnologia focada aí em automações, em digitalização. Também temos parceria aí com consultorias fora do Brasil, como a Oriel, e nós temos uma empresa interna, que é a CETEC Healthcare, que é uma empresa nossa focada para a área da saúde. Então, você que é da área da saúde e procura treinamentos e consultoria para a parte de gestão na área da saúde, nós temos a CETEC Healthcare. Temos aqui alguns dos nossos clientes, aí nos últimos anos que vêm sido trabalhados que nós tivemos aí a oportunidade de fazer alguns projetos de consultoria. E, por último, mas só para a gente fechar aqui esse início de apresentação, dentro da CETEC nós temos aí nossas mídias sociais, e dentro dessas mídias sociais temos aí bastante conteúdo disponível gratuito, seja no Instagram, seja no YouTube. Nós temos um canal no YouTube com diversos vídeos de conteúdos, que a gente sempre está colocando ali novos vídeos. Sempre brinco que você tem que dar uma colher de chá para os youtubers, vai ter diversos conteúdos muito interessantes. E também a gente coloca semanalmente, ali, quase que diariamente, conteúdos novos também no Instagram e no LinkedIn. Tudo bem? Então, dito isso, começando agora efetivamente aí, nosso dia aqui, peraí, acho que estamos retomando aqui, perfeito. Começando agora aqui o nosso evento de alimentos, eu queria passar a bola aí para a gente apresentar
os nossos convidados. Então, eu queria começar aí jogando a bola para o Giba, que vai se apresentar, Country Manager da prática. Tá, vamos lá. Luiz, Angélica, bom estar aqui com vocês. Acho que é um tema super importante que a gente vai discutir, esse setor tão relevante na economia e com as suas particularidades. Acho que a informação mais importante é que eu sou corintiano. Como a gente está em época de Copa, a gente tem que falar sobre futebol, mas brincadeiras à parte, agora todo mundo é Brasil. Eu sou o Country Manager, responsável pelas operações da Pract aqui no Brasil. A gente trabalha com transformação digital há 27 anos. E a ideia é, junto com a Angélica e com o Luiz, discutir um pouquinho o papel da transformação digital, do Lean, da agilidade, dentro desse contexto tão importante, que é o setor de alimentos, e da Zamp, que é um grande parceiro nosso. Maravilha. Vou passar a bola agora para a Angélica se apresentar, falar um pouquinho sobre ela, e aí a gente já entra a fundo aí no nosso assunto. Boa. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada pela participação aqui no nosso evento. É uma honra para mim estar aqui com a CETEC para falar sobre esse assunto e já quero agradecer de antemão o Giba e o Luiz também pelo convite. Bom, e falando um pouquinho sobre mim, eu atualmente estou como coordenadora de resultados aqui na Zamp, uma área que cuida da parte de desdobramento de metas e também do nosso King Belt, que a gente vai falar bastante hoje. A minha formação, ela é totalmente voltada para a comunicação, então eu sou Relações Públicas por formação, também tenho MBA em Gestão de Marketing e Propaganda, atuo aqui na Zamp desde 2018, comecei como trainee, já atuei na área de processos, e assim, pessoalmente, o Giba falou que ele é corintiano, eu não sou muito ligada a futebol, mas assim, eu sou uma cinéfila em informação. Eu amo filme, amo série, então esse é um fato curioso sobre mim também. Maravilha. Até só um comentário ali para ser feito antes da gente entrar. Eu amo comer. Então, assim, o setor de alimentos para mim é algo muito relevante. Assim, se tem um hobby meu, além de futebol, que eu gosto bastante, mas comer é algo muito especial aí. E queria agradecer de novo, Angélica, aí pela parceria de sempre. A gente já tem aí um tempinho trabalhando juntos e vai ser muito legal esse nosso bate-papo. Passo agora para o Giba, que vai começar essa discussão conosco, e aí a gente vai tendo esse bate-papo e conversando entre nós, tá bom? Vai lá, Giba. Acho que um ponto importante para a gente iniciar a discussão e todo mundo estar na mesma página, né, é entender um pouquinho da onde a gente partiu e um pouquinho da trajetória, né? E falando da Zamp, né, como é uma nomenclatura nova, a gente viu aí no mercado um reposicionamento importante. Se você puder comentar, Angélica, para a nossa audiência, o que é a Zamp, qual que é a jornada de excelência operacional e qual que é a diferença de Popeyes, Burger King, o que significa essa sopa de letrinhas para o pessoal também entender o que vocês fazem e a trajetória de Oi também. Claro, obrigada. Bom, vamos lá. Zamp é o nosso novo nome, né? Então, é a mesma essência de empresa, mas com uma nova roupagem, um novo nome. E a Zamp, ela é uma master franqueada de duas importantes marcas, que é o Burger King, que lida com hambúrguer, né? A gente então faz o melhor hambúrguer do Brasil, claro. E o Popeyes, que é uma marca de frango, que também é o melhor frango do Brasil. Bom, e aí, só falando um pouquinho sobre alguns números nossos para conhecimento, hoje a nossa empresa, a Zamp, com essas duas marcas, a gente já tem aproximadamente 1.000 lojas, só que a nossa forma de trabalho é a seguinte, a gente está com aproximadamente 50, 55 lojas de Popeyes, 700 lojas Burger King próprias e aproximadamente 200, 210 lojas Burger King franqueadas. Então, esse é o nosso modelo de negócio, né? E aí, falando um pouquinho sobre a nossa trajetória em excelência operacional, a gente começou com o nosso programa King Belt, que é o nosso programa de excelência operacional para projetos, né? E Lean Six Sigma e ágeis, em 2017. E desde então, a gente vem aprimorando o nosso programa, trazendo outras trilhas de formação também. A gente começou inicialmente com White Belt, Yellow Belt, a gente já progrediu também para a faixa do Green Belt e nesse intervalo de tempo aí, com a pandemia, né, com essa necessidade de se reinventar, remodelar, viver num ambiente muito complexo, a gente também introduziu as metodologias ágeis
no nosso programa. Então, hoje, o King Belt, ele atua em duas principais trilhas, que é um que a gente chama aqui mais de metodologias tradicionais, que é o Lean Six Sigma, nessas 3 faixas que eu sinalizei, e também uma trilha de metodologia ágil, que a gente atua Scrum, Kanban e Design Thinking. E aí, nessas 2 trilhas, a gente tem tanto a participação em projetos estratégicos para a companhia, como também a possibilidade da formação do colaborador numa das metodologias sem a execução de um projeto. Então, a gente tem essas 2 atuações. Maravilha, até só para colocar aqui uma curiosidade, e aí eu jogo até já para o Giba continuar, Angélica, que foi primeiro de tudo, né, ela até mencionou isso, mas participante do programa, né, então assim, ela foi participante... Eu amo, sou fã número 1. Exatamente, foi o número 1 do programa. A história, até o jeito que você falou semana passada, eu achei muito bom, né? Que você foi participante, aí você foi participante líder, aí você foi da área do lado, e aí você hoje cuida do programa. Então, você foi chegando próximo ali do reinado do programa, assim dizer, de maneira brincando aí com a situação. Passar aí para o Giba, mas só um comentário pessoal, né? Eu acompanho, eu como head de alimentos e bebidas dentro da CETEC, acompanho toda essa trajetória da ZEP, é muito legal ver exatamente essa abordagem, vai explorar um pouco mais isso depois dentro da trilha de diferentes tipos de projeto que a gente pode fazer, a gente vai comentar um pouquinho isso para vocês depois. Então, vai lá, Giba. E acho que esse é um ponto importante para a gente já começar a pensar no por que a gente tem essa multidisciplinaridade, né? A Angélica trouxe aqui já agilidade, inovação, excelência operacional, e o setor específico onde a ZAMP está inserida, a gente tem alguns elementos que são fundamentais, né? A gente tem uma necessidade de crescimento acelerada, com manutenção de padrão e mantendo os processos simples, enxutos e com qualidade. E o DNA do Lean Six Sigma, trazendo essas abordagens complementares, tem esse papel, né? Ou seja, a gente precisa crescer no número de franquias, mas a gente sabe que normalmente a complexidade aumenta exponencialmente com o crescimento linear. Imagina quando a gente cresce exponencialmente, né? Então, o desafio de como que a gente mantém padrão, que para vocês é muito importante, ainda mais como master, né, franqueador, com qualidade, de forma inteligente e mantendo os processos simples, né? E focando ainda mais nas pessoas e na experiência. Então, assim, como é um desafio multidisciplinar, potencialmente a gente não teria uma única abordagem que resolveria os problemas. E a gente vai conectar nisso daqui a pouquinho, né? O King Belt, ele conversa com essa essência de multidisciplinaridade. Por isso que não é qualquer belt, né? O King Belt, ele conversa com a necessidade da ZAMP e do Burger King e do Popeyes especialmente, dado esse contexto. Não sei se essa visão faz sentido, Angélica, Luiz, para vocês. Fala, Angélica, começa você. Não, faz total sentido. Você pegou um ponto importante, que é a questão do padrão. Para a gente é muito importante mesmo, porque o padrão garante a qualidade, né? Então, a gente quer entregar o mesmo produto, na mesma qualidade e o melhor Whopper para todos do Brasil. Então, ter um programa que visa a excelência operacional, que a gente tenha manutenção e melhora de padrão, é, assim, super importante para a gente. E a parte de inovação entra muito também aqui, tanto para melhorar, né, claro, mas como também, vou até citar um exemplo aqui, a gente teve um projeto para trazer um MVP do app do Popeyes, que era um novo canal de vendas. Então, assim, eu acho que essa multidisciplinaridade atua em tudo, tanto na manutenção e melhoria dos padrões, como na inovação e uma nova oportunidade aí de receita, enfim, tudo que agrega aqui para a nossa empresa. Pode comentar, Luiz, fica à vontade. Por favor, Luiz, por favor. Não, eu até ia comentar que, dando até sequência nesse ponto, né, a CETEC acompanha a ZAMP desde 2020 e eu consigo citar aqui alguns temas de projeto que mostram como que se permeia todas as áreas da empresa. Então, no primeiro ano teve o projeto do Popeyes, que a gente comentou do app do Popeyes, mas teve projeto também que olhava, por exemplo, para
trocaram o modelo de delivery que é feito, que era no modelo full service, estudaram outros modelos sem ser entrega somente pelo parceiro. Você tem projetos como, depois, para redução do tempo de atendimento em loja e no drive-thru, projetos que vão otimizar câmaras frias que são utilizados, projetos aí que envolvem manutenções, mas também tem projeto corporativo muito importante que discute, por exemplo, como mexer nas linhas, né, do PNL, como recuperar mais dinheiro em questões de aluguel. Então, acho que a grande fortaleza, pensando nesse ponto aí em relação ao programa, é a capacidade que o programa tem de permear todas as esferas da empresa. Então, até acho que vale citar aqui, que é algo interessante, aonde que está localizado, Angélica, o programa de melhoria contínua, ali em cima, que o nome é espetacular, eu acho que todos perceberam já o nome King Belt, eu sou fã desse nome, então que pode, eu sempre brinco com isso, pode ser exemplo, pode que for, o programa tem que se chamar King Belt para sempre. Mas aonde está localizado o programa King Belt? Ele fica embaixo de alguma diretoria específica, operações e tal, ou é algo mais generalizado que percorre a todas as diretorias? Luiz, o nosso programa ele fica dentro da estrutura de gente e gestão. Então, ele está muito ligado com o nosso sistema de gestão, com a nossa estratégia corporativa e também muito alinhado assim, com o nosso modelo de cultura. E por ele estar dentro dessa estrutura, eu acho que é um diferencial muito grande, porque a gente permeia, né, todas as outras estruturas da companhia. Então, é um programa que faz projeto de ponta a ponta, seja aqui na nossa estrutura, seja em desenvolvimento e até no jurídico, né, Luiz? Você sabe bem, a gente tem 2 belts aí também que são fãs do projeto e ano após ano vem um projeto do jurídico e é sempre um sucesso. Perfeito. Também acho. E, pessoal, só um parênteses. Se vocês escutarem aí barulhos de fundo, é porque nos dias que estamos fazendo esta live, assim, está chovendo um absurdo na cidade de São Paulo, então não estranhe barulhos de trovão. Giba, quer comentar algum ponto sobre isso? A gente vai para o próximo assunto já? Acho que tem um ponto super relevante, né? Quando a gente fala dessa estrutura que a Angélica comentou, boa parte das organizações hoje trabalham a sua cadeia de valor a partir ou de fornecedores ou subfornecedores ou parceiros ou franqueados, né? Se você for contar o número de pessoas de uma estrutura como do Burger King ou até mesmo de um setor mais tradicional como o setor automotivo, mais de 50% da força de trabalho não é força de trabalho direta. Então existe um papel muito importante dessas áreas centralizadoras, áreas que a gente chama tipicamente de corporativas, né? De disseminar uma cultura e disseminar um padrão, né? Mesmo a gente não tendo diretamente autoridade ou autonomia sobre essas empresas ou áreas, né? O franqueado ele tem certo grau de autonomia, o fornecedor ele tem certo grau de autonomia, o terceirizado ele tem certo grau de autonomia. Mas acho que o primeiro conceito importante que a gente pode trazer aqui é como os programas de excelência operacional eles padronizam também a cadeia de fornecimento e a cadeia de franqueados a partir de boas e melhores práticas, né? Eu queria entender um pouquinho, Angélica, se você puder comentar, como que é a interface com o franqueado, porque a gente sabe que existe algo muito sensível chamado contrato, né? Você comentou do jurídico. Qual o nível de acesso, como que eles recebem eventualmente iniciativas quando a gente vai no Gemba, né? E eu vi fotos muito legais recentes de vocês lá fazendo todo o trabalho no Gemba. Como que você enxerga esse papel do corporativo junto aos franqueados e o programa não só olhando para dentro, mas cada vez mais olhando para fora, que eu notei que é uma tendência? Boa, legal. Bom, o franqueado ele tem bastante autonomia, né? Acho que até pelo ponto que você citou em relação ao contrato, mas sempre que a gente propõe alguma melhoria operacional ou de processo para o franqueado, que a gente trabalhou no nosso programa ou até aqui internamente nas áreas, e desde que isso seja possível, a gente sempre transborda para o franqueado, né? Sempre visando ali a melhoria da operação dele também e, claro, o crescimento e os resultados. Então, sempre que possível, a gente transborda, mas sim, eles têm bastante autonomia também para tocar a operação deles. Só um ponto importante para comentar é que, em termos de padrão, segurança alimentar, etc., aí isso é bem padronizado da marca mesmo, tá?
E aí, falando sobre o Gemba aqui, a gente foi no dia 18/11. Só um ponto, esse dia que a gente vai, chama Gente que Faz, e a gente só vai em loja própria, tá? A gente acaba não indo no franqueado nesse dia. E é um dia bem bacana, assim, vai desde o CEO, toda a equipe do corporativo vai para alguma loja, seja Burger King ou Popeyes, para colocar a mão na massa, para confraternizar com o pessoal e também para identificar oportunidades de melhoria e também dar suporte, né, naquilo que eles precisam. Então é muito legal, eu amo esse dia, amo. Eu acho que dá um baita orgulho de trabalhar na Zamp quando a gente tem essa possibilidade. E, assim, um baita orgulho também, um orgulho gigante do nosso time de campo que executa tão bem o trabalho deles. E sempre que a gente vai, a gente volta com muitas oportunidades e isso se transforma, né? Tanto em ações para as próprias áreas, quanto em novos projetos e algumas oportunidades para o nosso King Belt também. Então, é um pouquinho de como foi o nosso Gemba, né? A gente chama Gente que Faz aqui. Muito bom. E se esse convite se estender, a gente está super à disposição. Eu frito batata como ninguém, o Luiz também come batata como ninguém. Então, a gente está à disposição para estar nesse dia também, será um prazer. Exato. Boa, quero trazer vocês também. Até para comentar um ponto sobre isso, né? Esse ano nós tivemos a oportunidade de realizar, salvo engano, foram, a Angélica pode me ajudar certinho com os números de cabeça, mas a gente tem aí 4 projetos rolando ali de Greenbelt, já falo sobre números depois, mas 4 projetos de Greenbelt rolando com Greenbelt, nós temos aí vários projetos com... nós temos 2 projetos ágeis e mais um que foi realizado já anteriormente, e nós temos diversas iniciativas apoiando o programa de trainee, e em todos eles, eventualmente se esbarra em alguma coisa que acontece no campo. Então, Ótimo. o que a gente sempre fala, e até é algo, acho que é uma reflexão importante para a gente se fazer aqui, que é o seguinte, nós não podemos esquecer nunca da linha básica do Lean, e eu aprendi isso com o Gilberto, que está aqui conosco, assim, que a gente sempre tem que relembrar o princípio básico do sistema Toyota de produção do que é valor agregado. E valor agregado é aquilo que o consumidor final está disposto a pagar, se você pegar ali na última linha do pensamento ali do Lean. Então, a fonte geradora de receita de uma empresa como a Zamp é vender sanduíche, vender batata, vender bebida láctea, é você vender o seu produto nas lojas. Todo o resto, por definição, é desperdício. Então, tudo que a gente faz do restante tem oportunidades de melhoria, tem que ser olhado, é um desperdício, e conhecer todos os aspectos da operação, seja internamente no escritório ou ir a campo, é algo muito importante, porque tudo isso, por definição, não agrega valor na visão do Lean e é uma oportunidade de melhoria, né? A gente sempre brinca que nós temos que enxergar com os óculos de realidade virtual para onde nós olhamos todas as oportunidades de desperdício, e isso é um ponto aí muito importante. Só para passar a bola aí para o Giba comentar, esse ano agora nós tivemos um projeto que foi em um franqueado, quer dizer, com franqueados. O projeto ele visa justamente trazer melhorias que são feitas que hoje os franqueados não realizam, mas fazer esse deploy e adaptação da parte de digital, por exemplo, para os franqueados, justamente para equalizar aí toda essa questão de atendimento. Vai lá, Giba. Angélica, a gente pode notar não só pelo seu perfil, mas pela Zamp, que vocês são uma empresa, vou aqui usar o perdão da palavra, estamos entre amigos, ninguém está assistindo a gente. Vocês têm um espírito jovem e sexy. Que o programa ele é relevante, não tem dúvidas, porque a gente precisa manter padrão, gerar melhoria contínua, desafiar os processos, né? Quer dizer, a gente busca o máximo de excelência nos processos e a partir de um determinado limite a gente desafia os processos e aí a gente fala de inovação e coisa nova. Que o programa é relevante, a gente não tem dúvidas, mas como torná-lo interessante? Interessante para as pessoas participarem, e eu queria que você comentasse um pouquinho dessa estratégia de endomarketing, marketing e o nome King Belt. Porque eu percebo que vocês também, até estando dentro de uma área de pessoas, têm um papel muito importante de disseminar cultura e de engajar e criar uma comunidade.
como que você vê a relevância da celebração, da comunicação, do endomarketing para o King Belt? Giba, eu acho que essa pergunta é excelente. Eu acho que o programa, todo e qualquer programa de qualquer empresa, necessita muito de endomarketing. E assim, como eu vim da comunicação, é uma coisa que eu valorizo muito também pessoalmente, né? Então, agora nessa minha gestão do King Belt é algo que eu faço com muita frequência. E a CETEC sempre em parceria aqui com a gente. Então, vou dar um exemplo aqui. Esses dias a gente fez o nosso Arena King Belt. Um nome totalmente diferente, uma comunicação diferente, uma dinâmica diferente no próprio dia. Isso tudo com o objetivo da gente criar um plantão de dúvidas, onde as pessoas pudessem conhecer mais sobre o programa, conhecer mais sobre as metodologias e também se inscrever para participar dos projetos no próximo ano. Então, foi muito legal. O endomarketing é algo que a gente vem trabalhando sempre com muita força, mas para o próximo ano ainda mais. Então, além dos cursos, além do projeto, a gente também quer fazer dias de workshop, roda de conversa com quem é Belt há bastante tempo, quem já ganhou o programa. Então, o endomarketing é uma coisa muito importante, eu acho que sempre tem que ter, e eu valorizo muito também por conta do meu perfil mesmo. Até colocando um ponto adicional, acho que essa é uma grande virtude do programa, que a Arena King Belt teremos aí vindo. Pode contar? Pode contar para o público que vem para aí, Angélica? Não, agora conta, estou aqui, eu quero saber. Tem vindo aí o Expo King Belt, aí chegando. Então, a ideia é justamente divulgar o programa. Hoje você tem um programa saindo nas mídias sociais do próprio Burger King. Então, se você for no LinkedIn da Zamp, antigamente era no LinkedIn do Burger King, agora na Zamp você tem divulgação sobre o que acontece dentro do programa. Então, ele é um programa de exposição. Pensando que a gente tem, vamos pensar corporativo, quantos colaboradores tem, Angélica, corporativo mais ou menos dentro ali da... Mais ou menos 500 aqui no corporativo total, né? Então, são 500, que você tem aí um grupo de até 100 pessoas capacitadas por ano, se somar tudo tipo de capacitação que o Belt faz, deve ser umas 80, 100 pessoas. Só que essas 80, 100 pessoas são expostas positivamente nas redes sociais da marca Burger King, que vai chegar em milhões de pessoas. Então, algo muito legal para quem quer participar, vale muito a pena. E sou suspeito para falar, porque acompanho de perto aí, mas ao mesmo tempo sou fã aí desse nível de engajamento que se tem e cuidado aí com o programa King Belt. Então, um dado inclusive muito interessante, e passo a bola, é que, salvo engano, é uma das maiores taxas aí que eu já acompanhei de pessoas que querem participar novamente do programa. Então, a gente tem agora na onda do Green Belt uma grande parcela de pessoas, depois a Angélica já vai perguntar alguns números aí, trazer alguns números, mas tem uma grande parcela de pessoas que já participaram, assim como a Angélica É um já desafio participou. em todo o programa, né? Isso é uma dor muito grande de qualquer programa de excelência operacional. Isso é um indicador muito importante, né? Exato, as pessoas querem participar, elas querem voltar a participar. E aí, até, né, Giba, trazer nossa experiência, não só participar, mas também relevância de número de projetos. Acho que você tem algumas perguntas aí em tempo dos projetos, número de pessoas aí para fazer para a Angélica, que você queria comentar, certo? Luiz, só complementando aqui também, eu acho que o que torna o programa super atrativo também é o fato de que é o nosso DNA, né? Aqui na Zamp, a gente gosta de desafio. Um dos nossos principais valores é esse negócio é nosso, sabe? Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de fazer projetos que impactam no nosso negócio, que é o que o King Belt faz, né? E a gente vê que é um desafio profissional, que é algo que vai também trazer visibilidade, etc., mas vai trazer um retorno para a companhia, acho que é algo muito gratificante para as pessoas. E um fato curioso, assim, sobre o King Belt também, é que essa exposição retorna, né, positivamente. Então, dando um número aqui desse ano, a gente tem mais de 30% da base de participantes já promovidas dentro do próprio ano. Então, eu acho que é algo que também torna o programa atrativo, né? Além de todas as ações aí de marketing que a gente faz e que a gente gosta bastante.
não estamos dizendo, né, Giba, já jogando para você, não estamos dizendo que você será 30% será promovido, mas estamos dizendo que 30% foi promovido. Então, é um número, é verdade, e já vem com uma sequência aí bem forte. Mas vai lá, Giba. Acho que são indicadores muito importantes para serem monitorados e a gente tem discutido isso muito dentro da trilha de transformação digital e na trilha de excelência operacional, a jornada dos participantes, né? A gente faz programas de democratização em digital com a Practia e programas de democratização de metodologias com a CETEC, e essa jornada e essa experiência ela também tem que ser positiva, e essa taxa de retenção é um indicador super importante para que as pessoas continuem como agentes de transformação de fato locais, né, e não inativos, porque a gente tem uma taxa de mortalidade muito grande desses belts. A pergunta é para os dois, na verdade, e é uma curiosidade. Primeiro para o Luiz, porque você é nosso head, né, da área de alimentos, e você tem muita experiência e bagagem e vivência no setor, né, de consumo massivo, varejo e alimentos. Quais são as particularidades da ZAMP? E aí a Angélica está aqui, você tem que falar bem, então fale com cuidado. E depois, para a Angélica também, quais lições aprendidas, né? Porque acho que a gente tem que ter essa capacidade de análise crítica. Eu sei que você está há pouco tempo no programa, mas como que você vê aí as lições aprendidas e as particularidades da ZAMP que fazem que a gente tenha essa capacidade de adaptação? E depois já passo para vocês a bola também e falar um pouquinho dos números, né? O que a gente entregou, por exemplo, nesse ano, se puder falar um pouquinho. Perfeito, eu vou começar então. Cara, como qualquer empresa de consumo massivo, aconteceu um negócio aí na humanidade há 2 anos chamado pandemia, e todo esse cenário complexo de variabilidade e volatilidade impacta muito os números do negócio, e não só os números, mas como a estabilidade do processo no negócio. Então, dando aqui um pequeno exemplo, né, a gente vai pegar a análise de indicador anual do que está acontecendo, e todo projeto que a gente começou agora no começo desse ano, para analisar os últimos 12 meses, não dá para analisar os últimos 12 meses, porque os últimos 12 meses as lojas estavam fechadas, em grande parte deles. Então, você tem um desafio muito grande de volatilidade do comportamento do consumidor, mas também de outras coisas, que impacta o negócio e, consequentemente, impactam os projetos. Então, para a parte de análise de dados, é muito difícil você ter dados confiáveis, não porque os dados não são confiáveis em si, mas porque você tem muita mudança do negócio, né? Então, até eu lembro que teve um projeto uma vez, ano passado, foi o projeto do ano passado, que eu perguntei, falei, mas qual que é a taxa de desempenho, por exemplo, de quando a gente lança um novo lanche? O pessoal falou, a gente lança tanto lanche, que assim, lança tanta coisa, e do nada lança tanta inovação, e do nada tem a loja na Paulista com o Bob Esponja na loja, e aí muda todos os dados, porque você tem o sucesso na campanha, e do nada você tem uma outra campanha que não vai tão bem. Então, assim, essa volatilidade aí mexe, sim, é um desafio, mas o que eu posso dizer, e aí fazendo um grande elogio, é a qualidade das pessoas que são formadas. As pessoas que são formadas são pessoas que geralmente não à toa 30% são promovidas durante o próprio ano, mas que têm a maturidade em geral para resolver problemas desse nível e problemas complexos, que nem a gente comentou, que vão em diferentes graus aí de dificuldade. Mas eu poderia dizer essa questão de previsibilidade de demanda. Então, quanto que eu vou vender de lanche kids mês que vem? Não sei, eu nunca fiz essa campanha. Como é que eu vou me basear nas passadas, sendo que no ano passado meu histórico está sujo por pandemia e antes era um outro brinde que eu usava, que não tem nada a ver com o que eu uso hoje. Então, essas dificuldades aí são as grandes entradas, inclusive, de temas de projeto aí que a gente realiza. Mas vou deixar a especialista aí falar, que ela tem mais informações aí, e também já passar, né, Angélica, para alguns números aí de quantos projetos que são realizados, por exemplo, esse ano, número de pessoas formadas, caso você queira comentar. Boa, valeu, Luiz. Eu acho que essa volatilidade de números e de cenários, acho que é algo comum também no varejo, né? Porque a dinâmica é muito rápida e tem muita interferência de outros fatores, né? Mas, de fato, acho que a pandemia é algo que impactou bastante. Bom, eu acho que, assim, respondendo a pergunta do Giba, né, sobre lições aprendidas.
Acho que a gente teve várias aí ao longo do projeto e eu estou aqui coordenando, ao longo do programa, desculpa, eu estou coordenando esse ano, mas o Luiz comentou, eu sou fã número 1, então eu participo desde 18, desde o dia que eu entrei no Burger King, na Zamp, eu tô no King Belt. Eu já fiz Lean Six Sigma, eu já fiz Scrum, eu já fiz Design Thinking. Eu só não participei esse ano porque eu estou coordenando o programa e aí não deu tempo. Mas no próximo ano eu estou de novo participando com o projeto. Mas eu acho que, assim, várias lições aprendidas aí no decorrer do nosso programa. Eu acho que uma das principais é sobre multidisciplinaridade para a execução do projeto. Então, anteriormente, a gente tinha projetos individuais, né, e projetos mais complexos. Tanto é que, no decorrer dos anos, a gente vem afunilando o escopo dos projetos para garantir uma execução dentro do período que a gente faz o programa, que é de 1 ano, e, assim, dentro de um escopo em que a gente consiga também trazer o resultado que a gente espera. Um resultado mais rápido e um resultado dentro do ano para já impactar o resultado da companhia. E aí agora a gente tem trabalhado também com times multidisciplinares, com um volume maior em grupo para executar tanto os projetos Lean Six Sigma quanto os ágeis. E eu acho que essa é uma lição aprendida muito forte. Outra que eu posso citar aqui, eu acho que é em relação à governança, né, do próprio programa. Sempre vai ter oportunidade de melhoria e eu acho que é algo que a gente está trabalhando para ter, assim, uma governança bem, bem robusta e bem forte do nosso programa. Bom, aí falando de grandes números aqui, que foi uma outra pergunta também, vou citar alguns, mas o Luiz já foi falando também. No decorrer aí desses 6 anos que a gente tem de programa, a gente já teve mais de 300 pessoas treinadas, então um volume bastante grande. A gente já teve mais de 50 projetos realizados, um número expressivo de saving também a gente já trouxe com o nosso programa. E especificamente esse ano, né, não trouxe aqui o histórico total, mas o número que a gente passou de mais de 30% de pessoas promovidas, acho que reflete muito a importância e a grandiosidade do programa. Além disso, acho que tem mais um fator super importante para o programa, que é a participação da alta liderança nos projetos, né? Então, em workshop, na definição do tema e na própria banca final. Eu acho que isso dá um super peso para o programa e ajuda a gente a conquistar esses números que eu passei aqui também. Maravilha. Agora eu vou tomar aqui o papel de host, porque eu vou inverter e vou jogar pergunta para vocês dois. Eu vou começar perguntando aí para a Angélica. Na verdade, eu vou perguntar primeiro para o Giba, para ele dar um contexto geral aí de mercado, porque é a praia dele, literalmente a prática dele, né? Então, a gente vai falar um pouquinho desse assunto, mas sobre o futuro dos programas de excelência operacional. Então, invariavelmente, e acho que o Giba pode comentar sobre isso, mas isso aconteceu no programa King Belt, e a Angélica pode comentar dessa segunda parte. As soluções recaem sobre soluções digitais. E até eu brinquei durante esse ano muito. Não sei se essa pessoa está vendo aqui a nossa live, mas tem o Igor do time é o Igor, certo, velho? De digital, de dados dentro da Zamp, que eu falava assim, eu via ali todo o plano de ação. Assim, todo o plano de ação estava o nome, falar com o Igor e tal, que é quem cuida de TI, dessa parte. Eu falava assim, gente, o Igor vai odiar o programa King Belt, porque assim, são 1000 pessoas falando com o Igor, precisando da ajuda dele para liberar dados e liberar acesso. E aí a gente vem muito nessa discussão da questão do uso da tecnologia e o papel da tecnologia hoje no negócio, mas também dentro dos projetos. Então, primeiro eu vou jogar para o Giba. Giba, como você vê o futuro aí? A gente vem falando de Digital Belt, você falou sobre formar citizen developers, né, no local que seria os Digital Belts. Como que você vê essa questão, primeiro, aí, do futuro dos programas de excelência operacional no envolvimento com tecnologia? Quantas horas a gente tem? A gente tem 5 minutos para cada um, tá bom? Ok, tá. Acho que é bom, a gente trabalha com time box, né? Então acho que esse é um fator importante. Primeiro, eu acho que um disclaimer aqui, um contexto. O programa que não cresce morre. Tá? A gente precisa continuar sendo relevante e conectado com a estratégia e sendo um vetor de capacitação e entrega de resultado
nas mais diferentes matizes e abordagens metodológicas. Eu não vejo desafios para o futuro, tá, Luiz? Eu vejo desafios para o presente. Existe uma necessidade de que a gente esteja conectado com a estratégia e a gente consiga, de uma maneira mais digital, acessar dados organicamente, naturalmente, com muito mais transparência. O paradigma da gente fazer sempre um novo plano de coleta de dados para cada etapa do projeto é anacrônico. No mundo digital, a gente precisa ter os dados fluindo mais naturalmente para uma área de inteligência e uma área de melhoria contínua. Então, a gente vai continuar fazendo a amostra somente como necessário e não como uma limitação do nosso acesso a banco de dados e sistemas. Existe uma característica muito importante de como a gente conecta o EAD dentro dessa nova modalidade de capacitação, workshops e tudo mais. Eu não acredito pessoalmente no EAD como uma solução única, mas eu entendo que é necessário fazer integração de conteúdos assíncronos ao modelo síncrono, ou seja, você vai dando pílulas de conhecimento, conteúdo adicional, mas a gente tem que continuar indo no Gemba, fazendo workshops e conduzindo com ferramentas digitais, remoto, não importa, mas você imaginar que seu programa vai ser sustentado por uma universidade corporativa, que as pessoas vão treinar e sair fazendo projeto, esquece. Tem um elemento da escalabilidade, a gente está sendo cobrado por escalabilidade, fazer mais com menos, e aí a gente precisa de inteligência e digitalização. Existe um elemento de descentralização que é fundamental, nenhuma área centralizada vai dar vazão na necessidade que negócios têm. Então a gente precisa criar, assim como a RH criou os business partners, a gente precisa ter os King Belt Partners, né? A gente precisa ter pontos focais e pessoas, agentes de transformação ativos nas áreas de negócio. E por último, a gente precisa se conectar ao mundo digital de fato. Lean e digitalização, goiabada e queijo, né? A gente precisa entender que as coisas estão intimamente relacionadas. Não faz sentido digitalização sem Lean, nem Lean sem digitalização. Então a gente precisa digitalizar o programa e a gente precisa dar competências digital para os nossos belts. Então a gente tem falado hoje sobre o Digital Belt, sobre o programa de democratização, e a gente precisa dar ferramenta para que esse pessoal consiga prototipar, testar, construir mockups e desenvolver soluções sem depender das áreas de tecnologia. E só para fechar, para não criar polêmica, não é competição. A gente quer dar autonomia e competência para esses belts que não seriam feitas se não fossem feitas por eles. Então a gente entende que tem muito trabalho para o time de TI em temas de segurança, acessos, né, LGPD, infraestrutura, integração, novos RPs, enfim, CRMs. E tem coisas que são pequenas demais, que precisam ser feitas, que mudam o dia a dia das pessoas, mas que não vão ser aprovadas num comitê executivo. Então, acho que a gente tem um papel muito importante com o Digital Belt de descentralizar as iniciativas de tecnologia, e assim como a gente está ensinando estatística, dados e tomada de decisão para os nossos belts, o próximo passo é a gente ensinar eles a fazerem aplicativos, automações, BI, relatórios, chatbots e outras soluções tecnológicas low-code e no-code. Eu passei de 5 minutos, eu acho. Não, tá tudo bem. E Falei muito, né? Antes só de eu passar para a Angélica, só um comentário, eu acho reforçar esse ponto. Não queremos competir, queremos ajudar, assim, porque a cara das pessoas de tecnologia, quando a gente fala, não, mas a gente precisa do BI, ele pensa, não, mas você e os outros 499 colaboradores estão me demandando coisa, né? Então, e eu queria que a Angélica comentasse um pouquinho como que a Zamp vê tecnologia e depois como que a própria Angélica vê o uso da tecnologia aí dentro do programa de excelência operacional do King Belt. Vai lá. Luiz, eu até estava pensando aqui, sabe? Eu acho que eu não vou precisar desses 5 minutos, porque o Giba já falou tudo, e assim, eu concordo tanto com ele, que em 2023 a gente vai ter o Digital Belt dentro do King Belt. Então, assim, de fato é isso. Eu acho que, assim, falando um pouco, né, sobre a Zamp e tecnologia. A área de tech é uma tendência, claro, eu acho que tecnologia tem que estar em tudo, etc.
mas a própria Zamp já se diz, né, uma food tech. Então, assim, a gente não vê mais a tecnologia como um processo de suporte, mas sim como um processo tão importante para nós e para a nossa operação, que acaba se tornando até um processo core para nós. Então, a gente vê muito essa integração, ela é super importante, a gente vem crescendo a nossa área de tecnologia aqui, e o King Belt, ele também vai acompanhar essa tendência, a gente vai trazer o Digital Belt para dentro, e eu concordo muito com o Giba, eu acho que a gente tem que começar a capacitar também os nossos colaboradores nessas frentes de tecnologia para que eles possam atuar de forma autônoma também e com esse mindset. Então, eu concordo 100%, nem precisei dos 5 minutos, viu, Giba? Você pode gastar os meus também. Tranquilo, ótimo. Então, pessoal, chegando aí para a nossa linha final, eu queria passar a bola aí primeiro para vocês dois, mas primeiro já agradecendo aí esse nosso bate-papo. Aí já temos aí falando há mais ou menos 45 minutos. E eu queria deixar aqui a oportunidade de abrir o espaço para vocês deixarem algum recado aí do que vocês veem, então, de tendência aí, já falou da uso da tecnologia como importante, mas alguma dica, algum recado aí que vocês deem para quem quer iniciar o programa. Eu falo para a Angélica, mas ela não me escuta, ela não acredita, na verdade. Eu falo para ela assim, o programa King Belt é muito bom, ele tem muitas valências, ele tem muita coisa e tal. Então, assim, ela fala, não, mas precisa melhorar, e que bom que tem o monstrinho da melhoria contínua dentro da cabeça dela, pensando aí na melhoria contínua sempre do programa. Mas é um programa muito bom, isso é um fato que a gente roda aí diversas empresas. Então, Angélica, que recado você deixaria aí para alguém que quer estruturar o programa, seguir em frente aí, principalmente com os desafios que se tem dentro do setor de alimentos? Boa. Luiz, eu amo o projeto King Belt, eu sou a fã número 1, eu participo desde sempre. Mas sim, de fato, acho que tem muita oportunidade de melhoria também. Eu acho que, assim, como dica final aqui para o nosso bate-papo, eu traria a questão da flexibilidade, porque eu acho que todo programa numa companhia, seja ela qual for, precisa ser flexível, precisa acompanhar os momentos da própria companhia. Então, assim como a gente fez lá em 2020, de introduzir as metodologias ágeis, e isso agora fazendo parte do programa, e para 2023 introduzir o Digital Belt, eu acho que essa é, sim, a maior característica que um programa precisa ter. Ele precisa ser flexível e adaptável para a realidade da empresa. Então, não adianta a gente engessar ali só no Lean Six Sigma ou só em Ágeis e achar que isso vai resolver tudo, porque a gente precisa de multidisciplinaridade de metodologias para resolver problemas também. É por isso que assim, a gente tem falado também tanto de híbrido, né? Usar o Lean e usar também o ágil, e eu acho que isso faz todo sentido. Eu acho que é assim, uma coisa que para o futuro eu gostaria muito para o King Belt também, que a gente passasse a atuar não por metodologia, não por trilha, mas só com foco em resolver o problema, e aí a gente usa um pouquinho do Lean, usa um pouquinho do ágil. Eu acho que a dica aqui é flexibilidade. Mas, Giba, me fala, qual é a sua dica? Você estava falando aqui, Angélica, e agora acho que eu não tenho muito para falar, porque primeiro que o papo acho que foi leve e a gente ainda bem não seguiu o roteiro, seguiu minimamente o roteiro, que significa que a gente realmente estava batendo um papo. Mas, além desses temas que a gente está discutindo em grandes tendências e as recomendações e o olhar crítico, que eu acho que é muito importante que você traz, sejamos apaixonados pelo que a gente faz e tenhamos prazer e conexão com o propósito, e entendendo que a gente é um vetor de educação corporativa importantíssimo e que a gente muda a vida das pessoas a partir da mudança dos processos. Ouvindo você falar, eu fico pensando o quanto é importante a gente se engajar com uma causa. E que às vezes falta aos líderes de excelência operacional, e novamente eu vou fazer aqui, entre aspas, com perdão da palavra, tesão. Caramba, a gente faz coisas muito legais e a gente tem uma capacidade de mobilização e a gente é relevante e às vezes a gente é muito low profile e a gente é muito, enfim, sem energia. Fica uma coisa cansativa, morosa, chata, burocrática.
E acho que, te dando os parabéns, Angélica, e todo o time da Zamp, vocês tomaram esse programa junto com o Luiz, com o time da CETEC, e tornaram algo divertido, leve, e novamente com diversas oportunidades de melhoria, e a gente tem que sempre seguir evoluindo. Mas a mensagem para os líderes de excelência operacional é: tenham tesão. Poxa, sejam inovadores, tragam coisa nova, conectem com a alta direção, conectem com a frente de pessoas, negócios, transformação digital. Não fica na sua caixinha. Tem muito trabalho para ser feito e o método, né, como um meio, ele pode ajudar várias áreas. Não fica naquele negócio de treinar X pessoas, fazer X belts, fazer lá os projetinhos, entregar resultado. Uma coisa que a Angélica trouxe no discurso dela e na realidade material do que é o dia a dia do King Belt é: nunca tá bom. O que eu vou fazer a mais? O que eu vou fazer a mais? O que eu vou fazer a mais? Então, obrigado, Angélica, por você trazer esse vigor. A gente também precisa, porque a gente está muito a gente está há muito tempo nesse jogo e às vezes a gente entra num piloto automático. Então, eu gosto de ver uma pessoa entusiasmada, com razão, sobre excelência operacional. Desculpa se eu me estendi um pouco, mas de fato, para mim é muito importante entender esse grau de relevância e que a gente tem um espaço também de comunicar melhor e de entender o nosso propósito frente à excelência operacional. Maravilha. Eu queria, para a gente encerrar, eu vou fazer das palavras do Giba as minhas e trazer aqui, também não sei se está acompanhando, se acompanhará, a Tainara foi uma das trainees que participou e esses dias ela postou no LinkedIn, a Angélica está fazendo sinal, vocês não estão vendo, ela está fazendo sinal que sim, o modelo de cupom novo que foi desenvolvido como solução do projeto King Belt dela dentro da estrutura dos trainees. E aí eu fiquei refletindo o quanto que a gente tem impacto na vida das pessoas indiretamente, porque o cupom de desconto vai para 850 lojas mais franqueadas, não lembro agora o número certinho, mas é algo muito, muito, muito relevante. Então, às vezes a gente não tem noção do quanto que é o nosso impacto na vida ali das pessoas. Obviamente que quando você está envolvido, a gente vai na loja comer, pedir o lanche, eu já fico olhando para o brinde, porque é um dos projetos que a gente está trabalhando, a gente já fica olhando exatamente o que está acontecendo, a gente já sabe, já está muito envolvido aí com a iniciativa. Então, queria agradecer a presença do Giba e da Angélica, queria agradecer a você que está nos assistindo, já anunciar para vocês aqui que esse não é o nosso último evento aqui falando sobre o setor de alimentos, inclusive nós pretendemos fazer aí. É que tem um evento aqui esse ano que está mexendo nos calendários, chama Copa do Mundo, mas nós queremos fazer aí no curto prazo um evento aí, inclusive um congresso presencial para discutir esses assuntos, e obviamente que a Zamp estará convidada, dado toda a relevância aí, mas para a gente fazer um bate-papo aí com diversas empresas do setor, trocar experiências, a gente ter essa oportunidade de fazer algo muito ligado à agilidade, à excelência operacional dentro do setor de alimentos, e que vocês possam ter a oportunidade de conhecer outros programas, fazerem esse benchmarking ao vivo e trocar, ter uma feira aí entre empresas. Então, a gente está consolidando isso. Por isso, fiquem atentos às nossas redes sociais. Nós combinaremos isso, informaremos isso. Mas não precisa torcer para o Brasil perder, tá? Porque mesmo que o Brasil perca ali, esse ano a gente está vendo ainda as datas possíveis e não será em dia de jogo do Brasil. Ok, pessoal? Então, agradecer a todos. Obrigado. Chegamos aqui ao fim dessa live e fiquem atentos aí às nossas redes sociais para novos eventos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.